Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, vamos falar sobre o queridinho Stanozolol, né? O Stano, mais conhecido mais bem aí como Winstrol, né? Bom, vamos abordar aqui sobre o que é, né? A história da origem também dela, o anabolismo e a hepatotoxicidade que essa substância tem, né? Benefícios e malefícios, quando se utiliza e, número 5, não sei se dá pra ver ali, curiosidades, tá? A última. Lembrando que é um vídeo informativo, né, relacionado a vivências e pesquisas e não é com intenção nenhuma de fazer apologia do uso das substâncias, beleza? Sempre procure os seus médicos para melhores informações. Então, galera, né, em especial essa substância foi feita lá em 1962 aproximadamente, né? E com a intenção de curar a sarcopenia, né, que no caso seria a perda de massa muscular, igual que diversas outras substâncias, tá? E também para tratar a osteopenia, que seria nesse caso a perda de massa óssea, beleza? Ela foi aprovada nos Estados Unidos, né? Não me lembro bem o ano. No caso, foi aprovada pela FDA, né? Que significa, no caso, Food and Administration, né? Que seria, no caso, um departamento de agência federal relacionado à saúde, tá? Então, para usos em humanos, tá? Por esses motivos de tratamento ali de enfermidades, igual eu citei antes. Dizer, bom, que também é uma derivada modificada do DHT, tá? Então é muito conhecida, né, e usado no mundo marombo, meio fitness, igual eu citei no início do vídeo, tá? Então com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Mesmo, né, é derivado mesmo assim do DHT e com o qual ela comparte assim as mesmas características, né? No caso, não aromatiza, né, não retém líquidos, dá força, entre outros, tá? Então, pessoal, o Stano, né, em si também ela foi criada assim, né, para tratamento de anemias, aí, igual diversas outras substâncias, igual eu citei anteriormente, né, em outros vídeos, né, basicamente para isso, tá? E também ela ajuda a aumentar a retenção assim de nitrogênio, tá? Sendo assim estimula mais apetite, né? E existe nesse caso de forma injetável e de forma oral, tá? Normalmente, assim, de forma injetável, quase sempre ela é de, assim, aquoso, branco, né? No qual é famosa por causar, assim, bastante dor, né, nas aplicações, tá? E a vida média da injetável seria, assim, de 24 horas, igual eu fiz um vídeo relacionado às vida média dos venenos, né, falando sobre, tá? E a oral aproximadamente, assim, de 9 horas, tá? Bom, dizer também que ela é muito hepatotóxica para o fígado, né? A nível assim de hepatotoxicidade, né? Só acima do estanozolol estaria o alotestin e também o superdrol. Um superdrol é bem conhecido aí no Brasil. Até fiz uma listinha aqui no meu caderno mostrar para vocês. Eu vou falar outro dia sobre também o superdrol, dá uma olhada lá, né? Então o primeiro seria o superdrol, alotestin, e o stano viria como o terceiro mais hepatotóxico, né, de todos os orais, tá? Pensem, eu vou tomar um estanozolol aí que é de boa, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque ao ter aí um metabolismo, né, hepático, ele pode agredir bastante o fígado, né? Em ciclos aí mais de 4 semanas. Essa substância, né, ela aumenta assim bastante a força, né? Já vi relatos também em as pesquisas e estudos que muitos atletas olímpicos eles já foram pegos assim em controle de antidoping pelo uso do estanozolol, tá? Então é bem hepatotóxico assim e no qual também dá bastante resultado em relação a forças, tá? Bom, galera, em teoria, ela é umas 3 vezes aproximadamente mais anabólico que a testosterona, tá? E tem uma proporção assim muito boa, né, entre anabolismo e a capacidade de androgênica, né? Logo, na vida real, ela é bem mais androgênica, meu ponto de vista, tá? Minha humilde opinião, assim. Né, sendo assim, então, em teoria, né, ela, nesse caso, ela produz, né, poucos efeitos secundários, né, como, por exemplo, virilização, perca de cabelo, né, que mais? Mas na prática, né, isso em teoria, porém na prática gera muitos efeitos androgênicos, né, com o qual é considerado então, né, um bom anabólico que gera bastante, assim, que pode gerar bastante, ajudar a secar bem e conservar a massa magra, mas também o uso e abuso pode ter as suas consequências, ao igual que qualquer outra substância, tá? Meu ponto de vista. Bom, falando agora então dos benefícios e malefícios, né? Começando primeiramente pelos benefícios. Bom, ela, igual eu citei antes, ajuda na força, né? Te dá bastante força, ajuda muito assim
a secar, né? Nesse caso não retém líquidos, tá? Por isso é bem mais utilizado em fase assim de corte, né? De cutting, né? Para secar, para definição, para vocês entenderem. E no caso ela não é muito supressora, né, do eixo HPT, né, no caso da testosterona endógena. Isso significa que ao fazer o uso, né, da substância, no caso, você não vai ter assim uma demasiada supressão nesse caso, né, no eixo HPT, nesse caso, tá? Na verdade, ela produz assim, galera, uma redução, né? Vai reduzindo, uma redução, nunca chega a causar uma supressão total, né? A não ser que você utilize somente estando durante muito tempo, né? Mais de 6, 7 semanas, 2 meses ou mais. Então sim, poderia, né, ter assim graves problemas, né? Questão da libido e tudo mais, tá? É um eixo HPT. Se da palavra é uma, como se diz, gera uma gradual, né? Redução gradual, tipo, pouquinho a pouco vai tirando, né, a concentração. Bom, outro fator bem importante também a citar nos benefícios é que ela não aromatiza, né, então com o qual não causa ginecomastia, tá? Então, e outro ponto a ser abordado dos benefícios é que ela não diminui a libido, né? A não ser que você use dose muito alta, igual eu falei antes, né? Durante muitas semanas e tal. Então, sim, poderia, né, assim, causar algum efeito assim mais avançado, mais secundário, mais forte, né? Por isso que em homens, por exemplo, principalmente não é recomendável utilizar o estano sozinho, né? Porque se você fizer uso sozinho, tipo assim, sozinho ele vai, sim que vai ferrar bastante o eixo HPT, vai abaixar a libido a partir da quarta, quinta, sexta semana, né? Mas, por exemplo, utilizando com texto sem problema nenhum, ele teria uma leve redução, porém não uma inibição total, tá? Malefícios, vamos começar falando então já dos malefícios, né? Um grande malefício é que ele baixa os níveis de SHBG, né? Não sei se vocês sabem o que é SHBG, né? E é um bom cancelador nesse caso, né? Redutor no caso de SHBG. Bom, para quem não sabe, o SHBG ela é assim uma proteína, tá? Que se une nesse caso aos hormônios sexuais, né? Por exemplo, a testosterona, os estrogênios, né? Com o qual, né, portanto, por exemplo, se o estano reduz o SHBG, né, isso significa que tem mais hormônios circulando livremente, né, pela sua corrente sanguínea, né, mais livres, assim por dizer, tá? Portanto, né, nesse caso, aumenta o efeito de qualquer outro ciclo, né, incluindo o estano, por esse fator aí, no caso de que os hormônios eles ficam assim mais disponíveis, né, para que se vai aos receptores, né, basicamente isso, tá? Bom, pessoal, em geral, né, todos os hormônios, né, vão produzir uma diminuição assim no SHBG, tá? Incluso os derivados também do DHT, para vocês saberem, né? Ou seja, todos, mas mais especialmente assim, pelo que eu tive lendo e pesquisando, incluso mais que quase todos, digamos assim, o estano, beleza? Mas só para vocês saberem, todos em geral pode causar isso, tá bom? A continuação, né, dos malefícios, no caso, ela pode sim ter no caso, uma redução, né, uma alteração assim no que se chama no cortisol, tá? Com o qual pode ter efeito também secundários da progesterona, tá? Então pode causar sim, é bem conhecido também esse fator, você já deve ter ouvido falar incluso também sobre as dores articulares que a mesma pode causar, né? Então ela diminui a lubrificação, nesse caso articular, né, do nosso líquido sinovial. Essa é a explicação, tá? Então tem que ter cuidados aí com lesões, sobretudo utilizando o estanozolol, tá? Então, né, não só estamos quando com qualquer outra substância, tá? Não é que só você usar o estano você vai se lesionar, não significa isso. Segundo relatos de pesquisa que eu observei, tem muita gente que, né, tenha relatado isso, beleza? Muitas vezes também penso que pode estar relacionado com o cortisol, né? No caso, dessa redução ali, no caso de SHBG também pode influenciar, né? Então pode causar ali uma desidratação também das articulações, né? Essa basicamente as pesquisas e estudos que eu andei fazendo e acredito muito nisso também. E bom, né, o efeito secundários da próstata pode ocorrer também, né? No caso, calvície e tudo mais, tá?
É tudo relacionado a isso, né? Mesmo no caso que ela não se converte em um DHT, né? Mas por ser derivado dela, da texto, então ela pode causar isso, tá? Pode também abaixar muito o HDL, que seria o nosso colesterol bom, né? E também causar acne, entre outros, tá? Então tem que ter bastante cuidado em não abusar de substâncias, né? Bom, vamos com a pergunta número 4 aqui, então, quando se utiliza, tá? Então, vamos lá. Bom, maioria das pessoas utiliza muito em fase de definição, certo? No caso, não é recomendável por mais durante 6 semanas, né? Porque igual os diversos fatores negativos que eu citei anteriormente. Então, por isso as pessoas normalmente utilizam ali entre 4, máximo 6 semanas, tá? No caso, assim, atletas de fisiculturismo muitas vezes faz um uso mais inteligente, coloca ali na finaleirinha mesmo durante um período de tempo bem curto, né, entre 2 a não mais que 4 semanas, só para dar aquela secada mais ali, né, daquele aspecto dry, mais seco, tá ligado? Relacionado às doses, pessoal, pelo que eu tive pesquisando, lembrando bem, isso não é uma prescrição, tá? Não vai escutar o que eu falo no vídeo e sair fazendo. É uma prescrição, né, que eu observei relatos, estudos e pesquisas, né, então eu relatei e cheguei nessa conclusão que, por exemplo, homens, né, pode chegar, por exemplo, a utilizar 600 a 700 miligramas semana, tá? E no caso mulheres, entre aproximadamente 200 miligramas na semana, tá? E tem uma curiosidade bem importante que eu quero falar pra vocês também, não sei se vocês sabiam disso, né? Bom, vou falar a continuação depois, né, logo no final. Bom, outra melhor opção do que estanozolol, com certeza poderia utilizar uma oxandrolona, que é bem menos hepatotóxica, né? E é bem mais ou menos igual de anabólica, assim diria eu, tá? Outra coisa muito importante, não foderá, né, não ferrará com as tuas articulações, né, já que o estando considerado bem ferra bastante assim as articulações, tá? Lembrando que essas doses, galera, basicamente estudos e pesquisas, tá? Logicamente pode ser que atletas utilizem mais, né, isso depende de cada estratégia de cada treinador, cada coach, beleza? Cara, vamos falar do ponto mais engraçado aqui que eu não sabia até eu começar a estudar sobre ela aqui, ó. Curiosidades, o ponto número 5, não dá pra ver, né, ali, ó. Ponto número 5. Bom, enfim, vamos falar curiosidades. Bom, ela pode beber, né? Ela pode você pegar o líquido branco e beber a substância, né? E no caso, eu achava que não, meu. Me falaram isso uma vez, faz muito tempo, eu dei risada, achei que era mentira. O Joe Baldo falou que é verdade, vi vários relatos, pesquisei e pedi pra galera também que tem conhecimento, diz que, claro, é tolice falar, vou beber. Porém, sim, galera, sabe que é uma coisa bem doida, né? Ela terá, assim, aproximadamente uma perda de uns 30% da sua eficácia. Porém, perdi uma aplicação, caralho, vou pegar, vou beber. Bebe o estano, mano. Não sei que caralho, que coisa mais engraçada isso, né? Muito doido. Outra curiosidade, galera, existe no caso também o Winstrol de forma oleosa, né? Sei que a maioria conhece de forma ou de cápsula em pastilhas ou na forma aquosa, branco, né? Porém também existe da forma oleosa, tá? E no caso ela é bem pouco comerciada e conhecida. Outra curiosidade importante, a oral, né, o estano oral em si, por ter uma passagem assim a mais no fígado, né, ela vai ter uma perda de aproximadamente de uns 25, 30%, né, em comparação com a injetável, tá? Então, no caso oral, ele precisa assim de uma dose de 30% aproximadamente a mais, né, do que a injetável, porém também é perigoso que pode causar mais efeitos colaterais, se subir bem mais no caso a dose, tá? Então, já que se trata, né, desse 17 alfa-alquilado, né, então ele tem um metabolismo hepático, tá? Por isso que é bom, assim, por isso que ele pode beber, na verdade, tá? Por isso que ele pode beber, já que se trata do 17 alfa-alquilado. Então ele vai ter um metabolismo no fígado, mesmo você injetando, bebendo ele, o estano, ele vai fazer efeito, digamos assim, né? Apesar de que aí produziria aproximadamente, igual eu falei antes, uns 30% perderia da sua eficácia, né? Então é isso aí, galera, curiosidades importantes. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, né? Compartilhe, ajuda a chegar ao maior número de pessoas possível, já que meu Instagram infelizmente não está entregando meus conteúdos, beleza? E vou continuar fazendo vídeos aí sobre hormônios até domingo. Semana que vem vamos abordar ali os suplementos. Valeu, um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.